Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Estamos passando aqui mais uma vez para deixar uma mensagem da parte do Senhor para a sua vida e cremos no nome de Jesus que o Senhor irá nos edificar através da sua palavra. Mais uma vez aqui eu quero dizer que você seja bem-vindo aqui no nosso canal. É sempre um prazer trazermos uma mensagem de edificação da parte do Senhor. E desde já você pode se inscrever no nosso canal, você pode compartilhar o vídeo, deixar o seu like, comentar e se edificar através da palavra do Senhor juntamente conosco. E nessa tarde nós queremos ministrar a palavra do Senhor lá no livro de 2 Crônicas. Em 2 Crônicas, no capítulo de número 24. Capítulo 24 de 2 Crônicas. Eu quero ler com você o final do versículo 14 e os versículos 17 e 18. Amém? 2 Crônicas 24, o final do 14, o 17 e o 18. E a palavra do Senhor ela diz assim: Enquanto Joiadá viveu, sacrifícios e holocaustos foram oferecidos continuamente na casa do Senhor. Logo depois da morte de Joiadá, os líderes de Judá se reuniram com o rei, e em meio a lisonjas e reverências, o rei aceitou suas sugestões. Então abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e voltaram a prestar culto e adoração aos totens pagãos e aos ídolos de todas as formas. Por esse motivo, a ira de Deus caiu sobre Judá e Jerusalém com severidade. Amém, irmãos? Palavra do Senhor aqui em 2 Crônicas, onde registra a história dos reis. E aqui especificamente está falando de um rei chamado Joás. Eu quero fazer com você um pequeno resumo da história de Joás. E Joás foi um rei que na sua infância, ele bebê, recém-nascido, ele escapou da morte. Porque Joás era filho de um rei. Só que Joás, quando ele era um recém-nascido, o seu pai foi assassinado muito cedo. E quando seu pai foi assassinado, a sua avó, ela cresceu os olhos e ela quis tomar o trono. Ela deu um golpe de estado. E ali a avó de Joás, ela mandou matar todos os filhos do rei. Mandou destruir a linhagem real, porque ela queria subir no trono. E a palavra do Senhor ela diz que Joás foi o único filho do rei que foi resgatado. Alguém tirou ele ali escondido quando estavam fazendo ali aquela chacina, matando todos os filhos do rei. E Joás ele foi tirado ali do meio e ele foi escondido pelo sacerdote Joiadá na casa do Senhor. E ele viveu 7 anos escondido. 7 anos ali vivendo como um anônimo. Era apenas uma criança, ninguém sabia que ele era filho do rei. E a palavra do Senhor ela diz que com 7 anos o sacerdote ali conduziu novamente Joás ao trono, porque ele tinha direito, ele era filho do rei. Era ele que deveria ser o trono. A sua avó foi derrubada do trono e ele foi colocado como descendente legítimo do rei Davi. E se tornou rei com 7 anos de idade. E a palavra do Senhor ela diz que Joás ele foi sempre instruído pelo sacerdote Joiadá. O sacerdote instruía ele na lei do Senhor. O sacerdote era seu conselheiro. E ali Joás fazia tudo segundo a vontade de Deus. Ele recebia ali os conselhos do sacerdote. O sacerdote era para ele um pai, um conselheiro, um orientador. E guiava ele no caminho do Senhor, na lei de Deus. E enquanto o sacerdote viveu, Joás fazia tudo direitinho. O seu reino prosperava. A sua nação, ela vivia em paz, em tranquilidade. Não tinha guerra. Por quê? Porque estava tudo dentro da vontade de Deus. Estava tudo bem. Por quê? Porque ele buscava conselhos com um homem de Deus. Buscava conselhos com um homem instruído por Deus. Mas a palavra do Senhor diz que um dia o sacerdote morreu. Um dia aquele homem em que o rei se inspirava, aquele homem que Joás conhecia desde pequeno,
que foi seu pai, foi como um pai para ele, que ali o aconselhou, o instruiu. Um dia aquele homem morreu. E a palavra do Senhor, ela diz que no dia que o sacerdote ele morreu, a partir dali Joás começou a se aconselhar com outras pessoas. Começou a buscar conselho com outras pessoas. E essas pessoas o induziram a abandonar a lei do Senhor e servir às imagens de esculturas, servir aos deuses que não tinham poder nenhum, eram apenas obras das mãos dos homens. Ou seja, qual é a lição que eu tiro dessa história? Que Joás, a vida inteira ele se espelhou no sacerdote. A vida inteira ele se aconselhou com o sacerdote. A vida inteira ele foi orientado por um homem de Deus, mas ele não estava se espelhando, se guiando, firmando a sua confiança em Deus. Ele se espelhava num homem de Deus, mas o seu coração realmente não estava em Deus. No dia que o homem de Deus morreu, no dia que o sacerdote morreu, Joás buscou conselho com pessoas erradas, tomou atitudes erradas, abandonou o Senhor, e a palavra do Senhor diz que a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. Joás foi castigado pelo Senhor. E a palavra do Senhor ela registra que no final da sua vida, Joás ele foi assassinado pelos seus próprios servos. Ou seja, Joás a vida inteira se espelhou no sacerdote. A vida inteira ele se espelhou no homem de Deus. Mas no dia que o homem de Deus morreu, ele mostrou o que realmente estava no seu coração. E a palavra do Senhor ela nos mostra que o nosso exemplo, o nosso espelho, ele tem que ser o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 2 de Filipenses, ele nos mostra que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, que renunciou tudo, renunciou seu reino, renunciou sua glória para vir a essa terra morrer pelos nossos pecados. Então o nosso exemplo, o nosso espelho, o nosso alvo tem que ser o Senhor Jesus. Paulo ele sempre dizia: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós temos que imitar o exemplo de Jesus. Quem foi Jesus nessa terra? Quem foi o nosso Senhor e Salvador? A palavra do Senhor ela diz que ele foi homem como nós, sujeito às mesmas paixões e às mesmas fraquezas. Mas a palavra do Senhor diz que mesmo sendo homem, em tudo ele não pecou. Ele não pecou de forma alguma. Ele foi perfeito, foi santo em toda a sua maneira de se conduzir. Só que a palavra do Senhor ela nos mostra o exemplo de Joás. Ele olhava para o sacerdote, ele se inspirava no sacerdote, ele era aconselhado pelo sacerdote, mas o sacerdote era um homem, um dia ele morreu. E aí Joás ele se desviou do caminho do Senhor. Ou seja, a palavra do Senhor nos mostra, através da história desse rei, que o nosso espelho, a nossa confiança, o nosso exemplo tem que ser o Senhor e a sua palavra que ele nos deixou. Nós não podemos olhar para o homem. O homem um dia ele vai faltar. O homem um dia ele não vai estar mais ali. O pastor, o líder, o sacerdote. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos dentro de casa. Ninguém pode sair, ninguém pode ir à igreja, ninguém pode receber uma palavra do pastor, ninguém pode ouvir um conselho do pastor. E aí nós vamos deixar de fazer a vontade de Deus? Nós vamos deixar de fazer aquilo que é da vontade do Senhor? Nós vamos deixar de orar, nós vamos deixar de buscar na palavra, nós vamos deixar de andar em santidade? Porque muitos estão olhando para a pessoa, muitos estão olhando para a criatura, e a palavra do Senhor ela nos ensina que nós devemos olhar para o Criador, devemos olhar para Cristo, que é o nosso alvo. Nosso alvo é o Senhor. Olhe para Jesus, não olhe para o homem passa, o homem está hoje aqui, amanhã ele não está mais. O sacerdote um dia ele morreu, e aí Joás tomou conselhos errados e se desviou do caminho do Senhor. E o seu fim foi triste, foi a perdição, a destruição. Por quê? Porque se nós olharmos para o homem, nós podemos até nos decepcionar. Nós podemos até colocar nossa confiança no homem. A palavra do Senhor diz que maldito é aquele que confia no homem. Então nós devemos confiar no Senhor. O Senhor ele levanta os seus homens de Deus, os seus ungidos, os seus profetas,
E essas pessoas, elas nos inspiram, elas nos orientam, nos aconselham, mas o nosso alvo principal tem que ser o Senhor Jesus. A nossa confiança maior tem que estar nele. E nós temos o exemplo de Jesus aqui na palavra, o seu sofrimento, a sua obediência, a sua vida de renúncia, de santidade. A palavra do Senhor diz que o diabo foi tentar Jesus e ofereceu a ele todas as riquezas do mundo. Mas Jesus, em obediência ao Pai e à sua missão, ele disse não. Ele disse: somente ao Senhor teu Deus a adorarás. Então o nosso espelho é Cristo. O nosso espelho é o Senhor Jesus. E eu pergunto a você, em quem você está colocando a sua confiança? Será que a sua confiança está no homem? Será que ali a sua inspiração ela vem do homem? Se inspire no Senhor Jesus, se inspire no exemplo dele, confie nele, bote nele a sua confiança e eu tenho certeza que você jamais vai se desviar do caminho. Amém? Eu deixo essa mensagem para você. Se você confiar no homem, um dia o homem pode faltar, um dia o homem pode te decepcionar e você se desviar do caminho, mas confie no Senhor. Olhe para o Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o nosso alvo. Olhe para Ele que você jamais vai se perder na caminhada. Amém? Essa é a palavra do Senhor que eu deixo para o seu coração. E para nós encerrarmos esse vídeo, eu quero orar juntamente com você. Que você feche os seus olhos aí para nós clamarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, em Tua presença nos encontramos, Pai. Pedimos Teu perdão por tudo, Senhor. E queremos, meu Pai, colocar nossas vidas diante de Ti. Queremos pedir, Pai, que a cada dia o Senhor nos ensine a confiar somente no Senhor, a seguir, meu Pai, o exemplo que o Senhor Jesus Cristo deixou através da Sua palavra, que nós podemos, Pai, seguir os passos de Jesus, para que nós não venhamos nos perder na caminhada, Pai. Firma os nossos pés, Senhor, na rocha que é Cristo, Pai, e não deixa nós nos desviarmos do caminho, Senhor. Que nós venhamos olhar para o Senhor e esperarmos do céu a nossa redenção e a nossa salvação. Abençoa a vida de cada um que está acompanhando essa mensagem, Pai. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família e a sua casa, Pai. Que nós venhamos olhar para o Senhor. E é nesse momento eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que o Senhor abençoe a tua vida no nome de Jesus. Desde já a gente já vai ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém. Se inscreva aqui no nosso canal. Deixe seu like no vídeo, compartilhe e que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Olhe para Jesus. Jesus Cristo é o nosso alvo. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.